E agora, tratando da última parte, que tem enfoque aqui na vida de José, nós vamos falar agora sobre Gênesis capítulo 37. Você já se sentiu rejeitado? O mundo jovem de hoje em dia coloca algumas palavras modernas para essa questão de rejeição. Não sei se você já ouviu essas palavras, não sei se você é jovem aí para dizer, eu conheço muito bem essas palavras, mas são duas palavras bem interessantes. A primeira delas talvez é mais conhecida, é o bullying. Ficou conhecida há alguns anos atrás aí, ficou mais frequente há alguns anos atrás, mas o bullying trata de rejeição. O bullying trata de você rejeitar alguém ao ponto de você caçoar daquela pessoa e você zoar aquela pessoa e brincar de uma forma agressiva, destrutiva. O bullying, ele traz essa ênfase em você falar mal de alguém. A outra palavra, na verdade é uma expressão moderna, jovem aí, mas que tem acontecido cada vez mais, é a famosa cultura do cancelamento. Não sei se você também já é familiarizado com essa expressão, mas ela é cada vez mais comum entre os jovens. E a cultura do cancelamento diz que também é uma forma de rejeição. E ela diz que eu não vou comprar nada desse artista, eu não vou participar de nada do que ele faz. Eu vou literalmente assim acabar com a vida dessa pessoa em tudo que eu puder. Eu vou rejeitar essa pessoa, eu vou colocar essa pessoa no meu alvo e eu não quero mais saber dessa pessoa. É a cultura do cancelamento. Agora imagina que o bullying e a cultura do cancelamento e a rejeição e até um tema que nós vamos tratar aqui, o ódio, ele pode estar presente até mesmo no meio familiar. E agora fica até um pouco mais pesado. E Gênesis nós temos visto nessa série, surpreendentemente, que Gênesis não é um livro fácil, no sentido de não é um livro de historinha para criança, como às vezes a gente pensa, Deus criou o mundo, mas Gênesis traz assuntos muito pesados, muito sérios. E um desses assuntos que ele traz muito sério é do ódio, é da rejeição, é da cultura do cancelamento. E dentro de uma família destruída, uma família cheia de problemas. Imagina só, naquela época, imagina se fosse nos dias de hoje, né? Mas imagina já naquela época, uma família em que a poligamia é permitida socialmente. Então, aquele homem tem várias esposas, aí já é uma receita para tudo dar errado. E aí ele tem 4 esposas diferentes, cada esposa ele tem filhos com cada uma delas, que são meio irmãos entre si. E no meio dessa já uma crise familiar, porque você imagina viver dessa maneira, os filhos ainda fazem o que nós vamos ver nesse capítulo, que é odiar o seu irmão. Odiar essa pessoa chamada José. Hoje nós vamos introduzir a história de José. Hoje nós vamos começar a falar sobre o personagem que Gênesis mais trata. Gênesis fala mais sobre José do que qualquer outro personagem desse livro. José ganha um destaque aqui porque é uma história incrível, fantástica, best-seller, assim, é obra-prima, emocionante. Eu acho que a história de José é uma das mais lindas de toda a palavra, de toda a Bíblia. Mas é uma história de rejeição. É uma história que começa com ódio e rejeição da própria família, dos próprios irmãos. Nas palavras de um teólogo que eu gosto muito, morreu já alguns anos atrás, poucos anos atrás, Warren Wiersbe, ele diz assim: até o final dessa história, Deus vai construir um herói, salvar uma família e criar uma nação que vai ser canal de bênção para o mundo inteiro.
Essa é a introdução de José. Um herói que se levanta e que salva uma família, salva uma nação inteira. É canal de bênção para um povo inteiro. Então, meu objetivo hoje aqui com vocês é tratar a história de José de uma forma bem, como eu disse, introdutória, fazendo uma simples pergunta: quem é José? Quem é José? O que nós podemos aprender de início em Gênesis 37 com José? Jacó, ele é o pai dessa família caótica. Ele teve 12 filhos com 4 esposas. Primeiro Lia, você lembra lá que ele foi enganado por Labão, e Lia é a primeira esposa dele. Com Lia ele tem o primeiro filho, que é Rúben. Então ele é o primogênito desses 12 filhos. Mas Jacó também tem outras 3 esposas. Depois ele recebe Raquel, que é a mulher que ele realmente amava. E de Raquel era estéril, então ele também toma por mulher a serva de Raquel, Bila, e a serva de Lia, Zilpa. E essas são as 4 esposas de Jacó. E Zilpa, ele também tem filhos com Zilpa, também tem filhos com Bila. E finalmente Raquel, que era estéril, ela dá à luz. E ela tem 2 filhos. Raquel tem 2 filhos, os 2 últimos. Então de 12 filhos, o filho número 11 e o filho número 12 são os filhos de Raquel, que é a esposa que Jacó amava de verdade. O primeiro deles, o filho número 11, é José. E nessa história ele tem 17 anos. E aí a história vai se avançando e às vezes não dá para perceber, mas ele vai, não é assim uma história de um dia. Ele vai envelhecendo aí. No capítulo 39 ele tem mais ou menos uns 20 anos, e ele passa a vida lá no Egito e aborda ali os 20 anos, depois os 30 anos dele também. E a gente vai vendo esse personagem José amadurecendo e crescendo. E o filho número 12, o último filho, o caçulinha, o menor de todos, é o que nós não vamos tratar nesse capítulo, porque ele é um bebezinho aqui provavelmente, ele é Benjamim. E Benjamim nasceu quando Raquel morreu. Raquel deu à luz a Benjamim e ela faleceu. Nós vimos isso, se eu não me engano, no capítulo 35. Mas Benjamim devia ter aqui por volta de 1 ano a 5 anos mais ou menos, então ele não é relevante para esse capítulo em que os outros 10 irmãos odeiam José. Esse é o pano de fundo. 10 irmãos mais velhos, filhos de Lia, Zilpa, Bila, mas 10 irmãos mais velhos que agora vão infernizar, se eu posso colocar dessa maneira, a vida de José. Vamos lá para o nosso texto. Gênesis 37, vou dividir em 2 metades. Vou ler do versículo 1 ao 14. Gênesis 37, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E está aí na sua tela também. Obrigado, irmão Ezequiel. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Versículo 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9.
José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel, que é Jacó, perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Essa é a primeira metade do nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, poderoso Pai, temos aqui um texto riquíssimo em nossa frente, Deus. Uma história que vai se desenrolar de forma surpreendente. Uma história de muitos capítulos, de muitas pregações que virão, mas que, ao juntar tudo, é uma das histórias mais belas que esse mundo já viu. E tem a mão do Senhor aqui, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor cuidou da vida de José. E o Senhor também cuida da nossa vida. Que possamos extrair lições também riquíssimas para a nossa vida. Que o Senhor nos ensine a cada um de nós nessa noite. É o que te pedimos pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é José? José é um filho diferenciado. José, ele é íntegro, primeiro de tudo. José, ele é íntegro porque ele não acoberta os pecados dos seus irmãos. Olha lá no versículo 2, que no finalzinho do versículo 2, diz assim, diz que José ele trazia más notícias sobre os seus irmãos para o seu pai. E a gente vai fazer o seguinte exercício aqui hoje. A gente vai tomar todo o cuidado para não olhar o texto de uma forma corriqueira e pensar que José é um menino mimado. Um caçula número 11 ali entre os irmãos, mimadinho, e que era o dedo duro ali dos irmãos e fazia coisas por capricho e por pensar em si mesmo. Nós vamos desviar desse pensamento, porque o que nós temos aqui é um contraste entre José e os seus 10 irmãos, entre a integridade de José e os problemas dos seus 10 irmãos. Então não é que José aqui era um dedo duro, porque o texto fala que ele foi lá, ele participava dos trabalhos com os irmãos, depois ele ia para o pai e contava as más notícias. Mas não é algo caprichoso assim, não é qualquer coisinha de um menino mimado. José é tão íntegro que ele não participava dos pecados dos seus 10 irmãos. As notícias malignas que está acontecendo aqui, porque essa é a ideia de notícias más, as notícias malignas aqui, essa ideia que o texto traz, é de notícias muito ruins, é de notícias de depravação, de atitudes completamente erradas, malignas, que aqueles 10 irmãos faziam. Então o texto não diz que José participava de seja lá o que for que os 10 irmãos faziam. Os irmãos iam trabalhar no campo, José ia lá aprender o serviço, e ele via tudo aquilo. Mas o texto não diz que ele participava, o texto não diz que ele era cúmplice, o texto não diz que ele inventava mentiras ou caluniava os seus irmãos, o texto diz que ele relatava pecados que aconteciam ali, porque ele não era cúmplice dos seus irmãos.
Ao invés de acobertar os seus irmãos, José estava fazendo a coisa certa, porque José era íntegro. Ao invés de ser cúmplice de seja lá o que aqueles 10 homens faziam de tão ruim assim, José íntegro, ele contava para o pai, ele não participava daquilo. Sabe aquela coisa de irmãos? Minha coberta aí, eu vou dar uma fugidinha aqui, aí você, meu irmão, conta lá para a mãe e para o pai, e aí fala que eu fui na casa de fulano, mas na verdade eu estou indo fazer não sei o quê, e minha coberta aí no meu erro. Isso não existia para José. Integridade é nós aprendermos e levarmos na dependência do Senhor a desenvolvermos atitudes em que dentro de casa, na nossa família e fora também, nós vamos não compactuar de forma alguma, diretamente ou indiretamente, com o que é sujo, errado, mal, maligno aos olhos de Deus. Eu lembro de uma época minha, e eu acho que até que tem se perdido isso, eu acho que é ruim se nessas novas gerações isso estiver se perdendo, mas eu lembro que na minha época de caçula, eu caçula de casa, eu ia lá com a Kelly, foi a primeira a namorar sério ali na família, e ela namorava o Adriano, e eu ia lá com eles no cinema, por exemplo. Porque, de alguma forma, ou a pedido da minha mãe, não lembro, ou a pedido da própria Kelly, porque ela sabia que minha mãe, meus pais não iam deixar ela ir se eu não fosse, é aquela coisa de família, mas eu lembro que eu estava lá vendo o comportamento deles, porque se alguma coisa que fosse estranha aos meus olhos, mesmo que de um caçula, de uma criança até, ou de um adolescente, eu iria contar para os meus pais, ou até inibi-los de fazer, fora da presença dos meus pais. E eu acho que isso é bom. Eu acho que na família a gente precisa ter essa desconfiança do bem, digamos assim. Essa desconfiança boa, em que a gente não dá lugar à nossa vontade má do nosso coração de fazer o que é errado. E José fazia isso. Não sei se a pedido do pai ou não, mas José via problemas e ele não acobertava esses problemas. Coloca aí para mim, Romanos 12, texto bastante conhecido. Romanos 12, versículo 2. Você não precisa abrir, vai aparecer aí na tela para você. Romanos 12, 2 diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo, não sejam exprimidos pelos moldes deste mundo, pela ideologia deste mundo, pela maneira como esse mundo vive, pelas práticas que esse mundo acha que são legais e permissíveis. Não viva espremido como se você tivesse que fazer, tivesse que participar, porque faz parte da pressão deste mundo. Não viva assim. Viva como José, que disse não para aquilo que os seus irmãos faziam. Às vezes, ou muitas vezes, nós vamos, ao nós sermos luz para alguém, nós vamos revelar. O que a luz faz? A luz revela o que está escondido. E às vezes nós vamos trazer à tona um pecado. Com muita sabedoria, com muito amor, porque as palavras têm que ser temperadas com sal, tem que ser palavras amorosas, mas para eu não ser cúmplice, para eu não fazer parte daquilo nem direta nem indiretamente, eu preciso ser luz e revelar o que está na escuridão, e revelar o pecado, a atitude errada de um irmão, de um familiar até. Mas para quê? Para que todos vejam aquela pessoa uma pecadora? Não. Para que haja arrependimento,
restauração, mudança de vida. Quando nós apontamos o pecado de alguém, quando nós precisamos, entre aspas, aí, uma grande, mega aspas, ser dedo duro em certo sentido, e às vezes no contexto familiar, é para arrependimento, para restauração, para mudança de vida. E às vezes a vergonha da situação vai levar a esses passos também. Mas a integridade de José, ela não foi negociada. E ele contava o que estava acontecendo. Só que essa integridade de José custou caro. E vai custar caro para a gente. Porque depois disso, ou a partir daí, ou no decorrer desses meses e anos, José, ele passa a ser odiado, a sofrer rejeição. O versículo 3 fala, e Jacó, o pai Israel, Jacó, né, ele mudou o nome para Israel, Deus mudou o nome dele para Israel, mas Israel é Jacó. Jacó, ele não ajuda, e ele compra lá no versículo 3 uma linda roupa para José. E José se destaca no meio de todos os seus irmãos. Coloca para mim aquela foto, o Ezequiel, é a foto de um desenho. O desenho não é, óbvio, totalmente fiel à palavra de Deus, ao relato, mas você vê aí uma interpretação de qual seria essa roupa do versículo 3, talar de mangas compridas, no sentido de que ela era muito longa. Algumas traduções colocam que ela era cheia de cores. Pode passar a próxima foto. Tem mais duas. Mais uma foto aí, esse é um desenho, chama José, o Rei dos Sonhos. Acho que esse é esse nome mesmo. E claro, não é totalmente... Isso, essa é outra foto, obrigado. Pode tirar. O desenho não é totalmente fiel ao relato bíblico, mas é muito bom, muito, muito interessante, tem belas músicas, recomendo você assistir se você não assistiu. Mas Jacó, ele compra aquela roupa muito colorida, como traz algumas traduções desse texto. Uma roupa como se fosse digna de um rei. E diante daqueles irmãos, aquilo não ajuda. Aquilo só infla mais naqueles irmãos o ódio que eles têm por José, inclusive por José ser o favorito de Jacó, porque aquela roupa brilha diante de todos como: esse é meu filho favorito, esse é o meu verdadeiro primogênito. Não é Rúben, é José. Ele é o primogênito do meu coração. Ele é aquele que é o meu favorito. Ele é aquele que é o herdeiro da linhagem. Ele é aquele que vai ganhar os direitos de primogenitura. Era isso que essa roupa significava. Um ponto rápido aqui. Jacó fez mal. Fez mal. Porque ele praticou favoritismo. E de novo, num contexto familiar, favoritismo não é uma boa ideia. Você praticar favoritismo com um filho, colocar um filho acima dos outros, ou preferir um filho do que o outro, isso não leva a bons termos na própria família. Jacó, infelizmente, ele fez isso. Jacó, ele fez isso com Raquel, com as esposas. Ele preferia Raquel do que Lia, e levou Lia a uma vida de sofridão, uma vida difícil, porque ela sabia que ela nunca era a esposa que ele gostava de fato. Nós vemos isso com os pais de Jacó. Nós vemos isso com os pais de Jacó também. Um preferia Jacó, o outro preferia a esposa preferia Jacó, o marido preferia Isaac, né? Preferia Esaú. Isso. Favoritismo na família. Não. O que deu aquilo tudo? Dois irmãos, Esaú querendo matar Jacó, a maior briga entre os irmãos. Favoritismo não é bom. Mas aquela roupa, ela demonstrava, inflamou o ódio daqueles 10 irmãos, porque ela mostrava que no coração de Jacó, ele estava escolhendo José como aquele primogênito, direito das maiores bênçãos. Nós não vamos abrir, mas 1 Crônicas 5:1 fala um pouco sobre isso. Fala sobre como Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, ele perdeu o seu direito de primogenitura.
Rúben, num texto que nós já abordamos, de Gênesis capítulo 35, se eu não me falha a memória aqui na minha anotação, mas Gênesis 35, Rúben, ele tem relações com Bila, que é uma das esposas de Jacó. Rúben faz algo asqueroso para qualquer cultura, que é o filho pegar a esposa do pai, dormir com a esposa do pai. E Rúben, ele perde o direito de primogenitura. E a ideia aqui, nesse contraste, lembrando que José não é o mimadinho fazendo coisas à sua própria vontade. José é aquele que está sendo destacado como que fez tudo certo, como fez as coisas bem feitas. É essa a ideia do capítulo 37. José, ele acertou e os 10 irmãos erraram. A ideia aqui é mostrar que esses 10 irmãos não mereciam essa primogenitura, mas José de fato merecia, porque José era íntegro. Mas olha alguns versículos aqui do próprio texto de Gênesis. Versículo 4, não precisa abrir não, que eu vou passar rapidinho. Pode tentar acompanhar, pode tentar. Versículo 4 fala sobre os 10 irmãos: odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Olha que pesado. Versículo 5: José teve um sonho, contou aos seus irmãos, o odiaram ainda mais. Versículo 8: odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 11: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. O que José recebia por ser íntegro era essa rejeição dos irmãos, até transformada em inveja, porque ele tinha a roupa brilhante de quem era o preferido do pai, porque ele tinha sonhos agora, porque o texto fala que ele teve lá os sonhos, aqueles 2 sonhos, em que os filhos se prostravam, em que até o pai e a mãe, no caso a mãe aqui, a Lia, né, porque Raquel provavelmente já tinha falecido, porque estamos entendendo que Benjamim já nasceu e é um bebê. Então Raquel, ou melhor, Lia e Jacó estão se prostrando aos pés de José. Aqueles sonhos proféticos mostrando que José iria se destacar acima dos seus irmãos. E ao ouvir aquelas histórias, ao ouvir a explicação daqueles sonhos, os irmãos ainda odiavam mais a José, se inflamavam mais de ódio e inveja. Mas não era culpa de José. Deus estava dando aqueles sonhos proféticos para José. De novo, não é olhar no texto e falar: nossa, mas como José era, querendo mostrar-se melhor, querendo dizer que todos iriam se prostrar a seus pés. José é o destaque do contraste de alguém íntegro contra 10 irmãos que não estavam vivendo para o Senhor. José é o bom exemplo, e ele estava falando dos sonhos que o próprio Deus tinha mostrado para ele. Mas essa integridade de José, além de trazer sofrimento, rejeição, essa integridade de José, ela demonstra também a obediência dele. José também era um homem obediente, um jovem de 17 anos para cima, crescendo aí, obediente. O versículo 13, depois desse relato dos sonhos, depois dessa demonstração pesada de que os irmãos não queriam nem olhar para ele, nem falar com ele de forma pacífica, eles não conseguiam mais, depois de mostrar que eles transbordavam essa ira que eles tinham por José no dia a dia, né? Imagina a vida de José ali no dia a dia. No versículo 13 mostra que os irmãos foram para bem longe, foram trabalhar num local mais afastado. E aí Israel, que é Jacó, olha o diálogo do versículo 13, ele pergunta a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém, que é a região que eles foram? Venha, pois, vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Obediência de um filho para com seu pai. José responde: eis-me aqui. Siquém, primeiro que Siquém já não é um nome legal, porque Siquém nos remete a histórias de quando eles estavam lá na região
com a Diná, lembra? Com a Diná, uma das filhas de Jacó, e a Diná se envolveu ali, foi estuprada pelo povo lá de Siquém. Então não era uma região que eles deveriam estar. Mas, além disso, Jacó ele diz para José ir lá buscar os seus irmãos, ir lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. E mesmo diante de um pedido tão difícil, sabendo que os 10 irmãos mais velhos o odiavam, José diz: eis-me aqui. José vai ao encontro dos seus irmãos, mesmo sabendo que coisa boa não era o que eles estavam fazendo lá. Siquém era 80 quilômetros de distância de Hebrom, de onde José estava. 80 quilômetros, uma viagem de dias para José encontrar os seus irmãos. A famosa corrida da São Silvestre, aqui de São Paulo, ela tem 15 quilômetros, a corrida. José precisou percorrer, vamos pôr aí, 5 São Silvestre, para poder chegar até seus irmãos. Mas ele obedeceu. Ele mostrou que a obediência é importante. Eis-me aqui. Não era uma tarefa fácil, mas ele preferiu, escolheu obedecer. Sabe quem também obedeceu em uma tarefa que não era fácil? O Senhor Jesus. Rejeitado, como José foi. Maltratado, como José foi. Jesus obedeceu ao ponto de se esvaziar na forma de servo, vir ao mundo como um bebê. Jesus obedeceu ao ponto de fazer a vontade do Pai e se condicionar à vontade do Pai e do Espírito. Não fazer as coisas usando os seus poderes, mas esperando no Pai e no Espírito Santo. Jesus ele foi totalmente obediente ao ponto de ir para aquela cruz, morrer por obediência ao Deus Pai, primeiro de tudo, por obediência ao Pai, e morrer pelo meu e pelo seu pecado. Morrer no nosso lugar para nos salvar. José e Jesus têm muito em comum. Talvez por isso que a história de José é tão maravilhosa e vai ter tantos capítulos falando dela. Porque cada vez mais a gente vê que José, ele ilustra aquilo que Jesus foi no seu ministério terreno. Uma vida que não foi fácil. Uma vida que, devido à sua integridade, sofreu perseguição, rejeição e ódio. Mas que assim agradou a Deus, agradou o Pai. José fez isso, e Jesus foi o maior exemplo de todos fazendo isso. Por último aqui, José ele é um exemplo. Ele não é só alguém que tem essa integridade espiritual, mas ele é um exemplo para nós de que o sofrimento, a dor, a luta, a dificuldade, ela tem o seu papel, ela tem a sua importância na história, na minha história particular, nos planos do soberano Deus. José é um exemplo de que o sofrimento tem o seu papel. Então, José é odiado, ele vai ao encontro dos seus irmãos. E agora vamos ler a última parte do texto, a partir do versículo 15. Coloca aí pra gente, 37, 15. E a gente vai ler o texto todo agora. 37, 15 diz o seguinte, versículo 15. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos, os encontrou em Dotã.
Versículo 18. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Versículo 23. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Versículo 28. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não é a túnica de seu filho. Versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho. E versículo 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E assim termina a primeira parte da história de José. Que sofrimento! José acaba de favorito, com a roupa linda, maravilhosa, agora nu, um escravo, caminhando no deserto para o Egito. Uma vida que virou de pernas para o ar. Uma vida que agora é de muito sofrimento. Já era de muito sofrimento porque seus irmãos o odiavam. E agora, ainda mais, sendo um escravo. Sabe qual é o problema do ódio? O problema da rejeição, daquele que rejeita, daquele que cancela, daquele que faz o bullying. O problema disso é que isso não fica só na mente, só no campo do que eu penso sobre a pessoa. Isso transfere para as ações. É o mesmo caso que a gente pode ver por aí nos noticiários de uma conversa de bar que vira uma briga e alguém saca uma arma e dá um tiro na pessoa. É o mesmo contexto de uma criança que ela sofre bullying e sofre rejeição e cancelamento, e ela pega uma arma, invade uma escola e atira nos alunos. Porque esse tipo de sentimento nutre algo que vai para a ação, que sai do interior e vai para as vias de fato.
E é isso que aconteceu com os 10 irmãos. Agora aqui, num grande complô, eles estão prontos para acabar com a vida de José. E é isso que eles fazem. Mas antes de comentar sobre esse plano aqui de levar José de vender José como um escravo no Egito, essa história ela tem algo muito interessante. Ela demonstra algo que a gente precisa sempre nos atentar numa narrativa como essa da palavra de Deus. Que Deus, o Deus soberano, Ele continua no controle. Porque a nossa primeira impressão é olhar para o pobre José e falar: nossa, que sofrimento, que coisa terrível, que pena que aconteceu tudo isso com José. A nossa primeira impressão é olhar o versículo 15, quando esse homem misterioso aparece, do nada aparece um homem que a gente não sabe quem que é, e fala: José, seus irmãos não estão aqui em Siquém, eles estão lá em Dotã. E aponta para José aonde que é o caminho. A nossa primeira impressão é olhar para esse homem misterioso e falar: por que ele não falou volta para casa? Por que ele não falou: não, José, eu vi seus irmãos, estavam com umas caras nervosas, estavam falando mal de você, vai para casa, menino, volta para os seus pais, porque é encrenca você ir lá eu nem vou te falar onde ele está, para não te tentar ir lá buscar eles, nem vou te falar onde ele está, volta para casa. A nossa vontade aqui é de olhar o texto e falar: esse homem misterioso é um vilão, porque ao invés de recomendar que José fugisse dali, ele aponta para José onde está o perigo. Ele mostra para José aonde que a encrenca está, porque aí sim, graças a esse homem misterioso, ele é pego pelos irmãos. Mas Deus está no controle. Esse homem misterioso, que nós não sabemos quem que é, poderia muito bem ser um anjo enviado por Deus. Mesmo que não fosse, certamente era alguém que Deus usou para fazer exatamente o que Deus queria na vida de José. E isso que é tão difícil a gente entender. Porque a gente tem a história de José. Se você quiser à noite na sua casa, pula o capítulo 38, porque ele fala sobre Judá. Ele é um parênteses aqui na história, mas o 39 volta a falar de José. Lê 39, lê o 40, lê o 41, e você fala: nossa, Deus fez com que tudo contribuísse para o bem. Deus fez com que tudo contribuísse para que José fosse vitorioso. Porque eu tenho o texto aqui, mas é difícil entender isso quando é com a minha própria vida. Que as dificuldades da vida, elas estão ali porque Deus vai usar aquilo de alguma forma. No plano dele, no plano do Senhor. Deus queria que esse homem misterioso mostrasse sim exatamente o caminho mau. No sentido de que era um caminho em que ele ia encontrar os irmãos e iria ser vendido como escravo. Porque o sofrimento de José, ele é importante para José. O sofrimento de José é para aperfeiçoar o caráter de José. É bom. Não queremos correr, queremos evitar, e está certo mesmo, eu espero não sofrer em 2024, mas se eu sofrer em 2024, existem propósitos de Deus nisso. Lembra dessa perspectiva. Existem propósitos de Deus em meio ao sofrimento. Olha só o plano aqui rapidinho. Plano A daqueles irmãos. Eles viram lá José chegando. José viajou lá para Dotã, que era mais longe ainda. E aí ele está chegando lá e os irmãos planejam. Plano A é o plano de vamos matá-lo, o versículo 20. A gente vai jogar ele aqui dentro, a gente vai dizer que um animal selvagem o devorou, e a gente vai deixar ele morrer aqui nesse buraco, nessa cisterna, era um buraco ali que a água acumulava, e enfim, vai morrer de fome, ou a chuva vai cobrir ele, vai se afogar. Vamos matar o nosso irmão.
O plano B era um plano que Rubem deu essa ideia: vamos jogar ele nesse buraco e não vamos fazer mal a ele, porque Rubem ele queria depois buscar o seu irmão. Mas lembra que o contraste é entre José fazendo o que é certo, os irmãos fazendo o que é errado. Até parece que Rubem tem boas intenções, mas Rubem não salva José. Rubem ainda quer que José vá para o buraco. E se ele quer tirar José do buraco com vida, como esse plano B que ele sugere no versículo 22, me parece aqui que é simplesmente para benefício próprio, para tentar negociar com o pai. Ô pai, agora que eu salvei José, olha como os outros 9 irmãos foram terríveis, eu posso usar essa roupa aqui colorida que me dá a primogenitura de volta, olha como eu fui um bom filho. Rubem não tentou salvar José. O plano C de Judá também não ajuda muito. Plano C, no versículo 27, vamos condenar ele a uma escravidão para o resto da vida. Vamos vender ele para o Egito. E é esse o plano que eles no fim colocam em ação, que também não é nada bom para José. Vamos condenar esse nosso irmão a uma vida de escravidão, de ser um escravo em terra estranha. É o ódio sendo manifestado. A ira, o cancelamento, o bullying virando as vias de fato. E é o que eles fazem. Mas lembre-se de Deus nesse texto. Lembre-se que Deus, ele coloca José nessas dificuldades para moldar José. Olha mais um versículo, coloca aí Romanos 8, 28. Também um versículo muito famoso, muito conhecido, e a gente está quase concluindo e eu quero citá-lo aqui. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é, e perceba aqui, e você sabe muito bem disso pela sua própria vivência de vida, não é, sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem-estar e para a minha felicidade. Porque se fosse isso, então Deus é maluco, porque José não estava caminhando para o seu bem-estar e para a sua felicidade. E Deus colocou todo o caminho para que José passasse por aquilo. E esse é só o começo do sofrimento da história de José. Ele vai ser um escravo, ele vai ser ainda rejeitado, traído, ele vai para uma prisão, vai ser aparentemente esquecido por Deus, ele vai sofrer muito ainda. Mas não é porque todas as coisas cooperam para o meu bem-estar. É que todas as coisas cooperam para que o caráter de Cristo seja formado em mim. E se passar por dificuldades é necessário para o caráter de Jesus ser formado em mim. Então, amigos, não é bom, eu não quero e eu quero evitar, mas se acontecer ou quando acontecer, talvez é mais verdadeiro dizer quando acontecer, porque a vida não é só boa, sempre boa. Quando acontecer, é para Jesus, o caráter dele ser desenvolvido na minha vida, porque eu preciso passar por isso para eu aprender a ser mais parecido com o Senhor Jesus. Guarda essa frase no seu coração. Deus ensina e Deus tem propósitos em situações boas e em situações ruins da vida. Não é só em situações boas. Então eu orei e pedi por um aumento, o aumento veio, é bênção de Deus. Mas eu orei e pedi por um aumento e eu fui demitido, então é maldição de Satanás. Não. Deus usa as dificuldades, porque isso vai moldar você, te aperfeiçoar para você adorar melhor a Deus com a sua vida. E talvez no plano de Deus, um Deus soberano que a gente não vai entender totalmente o plano dele, talvez perder o emprego era o melhor para o seu caráter.
ou passar pela doença, ou a tragédia, ou a notícia ruim, ou seja lá o que for de sofrimento na sua vida, isso no plano maior de Deus, é bom para você, de alguma forma. É bom para você na vida terrena, é bom para você porque te prepara para a vida futura, a vida eterna. Porque estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Deus, para sermos recompensados por Deus. Às vezes na vida terrena, José foi recompensado por Deus na vida terrena. Passou por muita dificuldade e depois a gente vai ver nos capítulos mais à frente que ele vira o referencial do Egito. Ele comanda o Egito, ele faz todo o plano de ação para a fome no Egito não acontecer. José vira a pessoa mais importante do mundo antigo. Deus levanta José para uma posição de bênção e destaque. Às vezes vai acontecer, mas não é sempre. Porque a recompensa maior é eterna. Ah, mas eu estou no sofrimento e a bênção não veio ainda. Eu estou no sofrimento, mas as águas tranquilas não veio ainda. Mas quem te disse que vai vir nessa vida? E se for na próxima? E se for na eternidade, eu digo? Não é tão bom quanto? Ou não é melhor, na verdade? Você prefere ter alguns anos de vida boa ou uma vida eterna recompensada por Deus, pela sua fidelidade? Nós seremos recompensados, irmãos. Que essa seja a sua motivação. E concluindo aqui essa história, que essa seja uma motivação real da sua vida de uma pessoa íntegra, de uma pessoa fiel. Eu vou ser recompensado por Deus no céu. Talvez aqui na terra? Talvez. José foi. Todos vão ser? Não. Mas com certeza no céu Deus recompensa. Deus vai... E Deus é Deus, Ele vai ter maneiras de recompensar a sua fidelidade na terra, lá na vida eterna, onde você vai ter atribuições, tarefas, muito o que fazer. Não é uma vida de não vou fazer nada, vou ficar descansando, olhando para as nuvens. É uma vida de verdade, uma vida sem choro, sem dor, sem lágrima, e uma vida em que Deus vai te dar tarefas e coisas para fazer, e você vai ser recompensado pelo seu Deus. Seja fiel, seja íntegro, mesmo se as dificuldades continuam na terra, elas não vão continuar na eternidade. Por fim, tem uma última imagem aí, de um mapa. Então, José foi vendido, os filhos chegaram lá no pai, mostraram aquela roupa brilhante, e falaram, mancharam de sangue, fizeram toda aquela tramóia, venderam lá José por 20 moedas, todos os 10 filhos participaram daquilo. Rúben se rasgou lá as vestes, mas era aquilo de aparentemente querer de alguma forma fazer uma barganha com José e seu pai Jacó, não deu certo. Todos os filhos no final toparam essa venda de José ao Egito como escravo. Os 10 filhos tramaram contra José, chegaram no pai, mentiram para o pai, falaram, ele morreu, veja aqui a roupa, o sangue. E José foi para o Egito. José sai de Dotã, onde eles estavam, e negociaram com aquela caravana, que a caravana também é coisa de Deus. O homem misterioso apontando o local é coisa de Deus. A caravana aparecer e aceitar a compra de José é coisa de Deus. A dificuldade é coisa de Deus para nos formar e nos aperfeiçoar. Então, de Dotã, ele caminha, ele vai escravizado, provavelmente nu, acorrentado. Não é uma situação bonita, não é um desenho animado. Ele sofrendo, agora caminha-se de Hebrom para Siquém. Eu comentei 5 São Silvestre. Aqui para Dotã você pode colocar mais umas 2. De Hebrom para Dotã deve dar uns 100 quilômetros mais ou menos. Então imagina agora o caminho para o Egito, longo caminho a pé para o Egito, sendo um escravo, arrastado ali pelo chão.
José ele vai de Dotã para o Egito e ele passa por Hebrom. Olha isso. Olha que impressionante. Às vezes a gente lê o texto e parece que ele está indo mais para longe ainda. Ele é escravo e ele vai ser levado para mais longe. Mas o que acontece é que ele volta com a caravana. Ele passa pela região de Hebrom, aqui do lado. O caminho para o Egito, na caravana, é descendo para Hebrom de novo. Imagina José. Imagina José, escravizado, passando pertinho de onde seu pai está. Clamando a Deus, Deus, me tira daqui. Deus, me livra. Deus, me salva. Deus, tira esse sofrimento. Faz um homem estranho aparecer aqui para mim. Faz o servo do meu pai Abraão surgir nesse caminho que é voltando e perceber que eu estou aqui, perceber que eu estou nesse desespero. Deus, onde o Senhor está? Deus, eu não vejo a sua mão, eu não vejo a sua ajuda. O sofrimento de José estava só começando, meus irmãos. Deus aparentemente se silencia, ele não salva José aqui. Ele não cria, Deus poderia criar uma situação aqui, passando por Hebrom, e José, opa, é José, vamos salvá-lo. E José salva. Deus desaparece da história. Ou melhor, parece que Deus desaparece da história. No nosso sofrimento, às vezes parece que Deus não nos ouve, Deus não está presente, Deus está nos castigando, ou Deus não existe. Mas Deus, o plano de Deus se estendia para o Egito. Não acabou ali. O plano de Deus continuou, e por isso que ele seguiu como escravo para o Egito. Lembre-se que Deus é soberano. E Ele faz as coisas acontecerem, usando até a maldade do coração humano, para que a sua vontade prevaleça e Ele seja glorificado no final. A gente já tem a história aqui, é fácil olhar e falar, nossa, claro que Deus não ia tirar José daqui de Hebrom, porque o Egito é melhor, ele vai lá, vai conquistar o faraó, ele vai ser famosão lá, é bem melhor, é fácil agora a gente olhar. E na nossa própria vida. Eu não quero dizer com isso, encerrando aqui, que você tem que esperar o melhor de Deus, no sentido de que o melhor de Deus vai ser a bênção na terra. Vai ser a bênção aqui. Eu estou sofrendo, mas em algum momento Deus vai me dar a bênção aqui. Eu quero que você lembre-se que os planos de Deus incluem e fazem parte de uma coisa chamada eternidade com Ele. E se for para você receber a bênção no céu, amém por isso. Se for para você receber a recompensa do seu sofrimento somente na eternidade, glórias a Deus por isso. Vai ser muito bom. Vai valer a pena. Entrega seu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e Ele te ajudará. O que você precisa é do Senhor Jesus, que você possa buscar a Ele e que você possa se lembrar que as dificuldades fazem parte de um trabalhar de Deus, de um ensinar de Deus ao meu coração, ao seu coração.